Arrisque tudo que você tem por um sonho. Esse vídeo vai ser de uma situação que eu passei há um tempo atrás e que eu acredito que a maioria das pessoas passam, porque amigos meus passam por isso e me pedem ajuda sobre o que fazer em questão a quando as pessoas não acreditam em você, como seus pais, como pessoas que você se importa. E cara, de verdade, é algo bem sincero que eu vou falar pra você. Ninguém acredita em você, tá? Nem mesmo os seus pais. E eles não têm obrigação de acreditar em você. É isso que eu sempre falo, cara. Meus pais nunca tiveram a obrigação de acreditar em mim. Ninguém vai acreditar em você enquanto você não apresentar nenhum resultado. Um exemplo bem claro disso foi Jesus, o próprio Jesus. Jesus só foi santificado, Jesus só foi enxergado como santo depois que ele concluiu o primeiro milagre. Então depois que ele entregou um resultado, depois que ele fez o primeiro milagre, ele foi enxergado realmente como Deus naquela época. Então se nem Jesus, cara, se nem Jesus conseguiu demonstrar interesse pelas outras pessoas antes do primeiro milagre, quem dirá você, irmão? Quem dirá você? Quem sabe quem é você? Ninguém te conhece, entendeu? Então, cara, seus pais não têm obrigação de acreditar em você, seus amigos não têm obrigação de acreditar em você, seus irmãos não têm obrigação de acreditar em você. A única pessoa que tem obrigação de acreditar em você é você mesmo, tá? Não existe essa parada de, pô, meu pai precisa acreditar em mim, é obrigação da minha mãe acreditar em mim. Não, cara, a obrigação do seu pai e da sua mãe até os seus 18 anos é dar pra você o que comer e onde morar. Essa é a obrigação deles. Eles não têm obrigação nenhuma de, pô, acreditar em você, tá ligado? Então, cara, por que eu falo isso? Porque quando eu comecei há um tempo atrás a trabalhar realmente com a internet, meus pais não acreditavam em mim, tá ligado? E, mano, eles só foram realmente acreditar em mim. Aliás, eles falavam que acreditavam, mas na verdade eles não acreditavam. Isso é um ponto que a gente tem também que deixar claro, tá? Mas eles só foram realmente começar a acreditar em mim depois que comecei a fazer uma renda mensal através disso e mostrei pra eles, entendeu? Depois que eles começaram a ver um resultado físico disso, aí sim eles começaram a acreditar em mim. Mas, cara, isso é um ponto positivo, tá? Porque uma parada que eu escutei uma vez e que realmente eu raciocinei e faz muito sentido é: sabedoria não tem nada a ver com idade. Tipo, idade não é fanatismo de sabedoria, ou seja, não é quanto mais velha a pessoa é, mais sábia ela é. Isso não faz o menor sentido, tá ligado? Até porque se a pessoa tem 70 anos, ela pode ter 70 anos para adquirir sabedoria ou 70 anos para adquirir burrice, tá ligado? Então uma parada é: escute conselhos de alguém que teve resultado na área que você procura ou na área que você merece um conselho ou que você está procurando um conselho. Por exemplo, eu peço conselhos pro meu pai em questão de vida, em questão de como passar por situações difíceis, porque ele passou por muita situação difícil, minha mãe também passou por muita situação difícil. Então eu peço conselhos a eles em questão a isso. Mas eu também tenho um irmão que ele é empreendedor e que ele tem uma empresa grande, e quando eu quero conselho em questão a isso, eu falo com ele, entendeu? Então você tem que procurar o conselho aonde tem essas pessoas que adquiriu sabedoria na área que você deseja o conselho, entendeu? Não adianta nada, cara, você querer um conselho de empreendedorismo, é você pedir esse conselho, sei lá, pro seu avô de 90 anos que trabalhou de CLT a vida inteira, entendeu? Porque o seu avô que trabalhou de CLT a vida inteira, ele nunca foi empreendedor, então não tem como ele falar sobre isso, entendeu? Então, cara, procure conselhos nos lugares certos, tá? E confie em pessoas certas para que te dê os conselhos corretos, entendeu? E, cara, de verdade, acredita em você, acredita no seu potencial. Eu não tô falando pra você ser soberbo, eu tô falando pra você confiar no seu pico, cara, confiar em você mesmo, tá ligado? Você tem que confiar na sua intuição. Eu não tô falando que você tem que confiar na sua dúvida, tá? Porque eu já cometi erros assim. Por exemplo, você tá com a dúvida de gastar R$1.000 num tênis ou não gastar. Você tá com essa dúvida, não faz. Você precisa ter certeza daquilo que você tá fazendo, entendeu? Se você não tiver certeza, provavelmente aquilo está errado. Então, o que eu falo pra você, o que é a intuição que você deve seguir? É quando você tem a certeza de que você quer fazer uma coisa e você ainda tá pensando, cara, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas você tem aquela certeza, mano, isso vai dar muito bom e eu tenho certeza que isso vai me agregar em alguma coisa. Pode fazer, porque essa é a sua intuição. Cara, Deus não tá na sua dúvida, Deus tá na sua intuição, tá? Então é isso que você precisa saber, esse é o primeiro ponto, tá? Então, cara, vamos entrar no enredo para eu conseguir te explicar toda essa parada aí que eu te falei agora, toda essa parada. Cara, é o seguinte, primeiro ponto: ninguém acredita em você. Quando eu falo que ninguém acredita em você,
é que ninguém vai botar a mão no fogo pra falar, cara, Joãozinho vai dar certo, cara, o Azaf, que é eu, vai dar certo. Ninguém tem a obrigação de fazer isso, entendeu? E se alguém da sua família realmente acredita em você, ou seus amigos acreditam em você, cara, boa, mas não vai mudar em nada, tá? De verdade. Porque quem precisa acreditar em você é você mesmo. Se você não acreditar em você, cara, nada vai dar certo na sua vida. Se você não acreditar em você, você nunca vai ficar rico. Eu, por exemplo, eu não tô rico, mas um dia eu vou ficar, porque eu acredito em mim e tô trabalhando para isso. Então, se você não acreditar em você, você não vai dar o pontapé inicial, tá ligado? Você não vai realmente começar a fazer o que você precisa. Então, primeiro ponto, você precisa acreditar em você. Segundo ponto, você precisa provar para os seus pais, primeiramente, que você é capaz e que você tá lutando para ter um futuro melhor, tá? Ou se não for para os seus pais, para alguém que realmente se importa com você. Por quê? Porque isso, cara, por que eu acho necessário? Porque quando você tem pessoas que te amam, que realmente acreditam em você, isso te motiva, isso te faz continuar. Embora você não tenha que continuar por conta da motivação e sim por conta da disciplina, essa motivação, cara, motiva muito no começo e realmente te ajuda a continuar quando você, cara, tá na merda e não tá dando certo. Então eu aconselho você contar depois que você já teve um certo resultado, depois que você pode provar que você realmente está tendo resultado com aquilo. Porque assim as pessoas que você ama vão acreditar em você e você vai se sentir mais motivado para continuar. Cara, e o segundo ponto é porque os seus amigos, não confie nos seus amigos, e porque eu quero que você, a partir de hoje, seja mais seleto em questão a amizades. Porque, cara, hoje a gente vive num mundo que infelizmente a gente vive num mundo onde as pessoas da minha idade principalmente, e até os 25 anos, dos 13 aos 25 anos, a maioria dessas pessoas estão procurando coisas que você provavelmente está assistindo esse vídeo e não está procurando. Por exemplo, homens no caso, bebida, pegar geral, usar droga, esse tipo de coisa. Então se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente não é desse estilo, você provavelmente não tem esse estilo de vida. Então por que, cara? Você tem que ser seleto. Porque se você criar algumas amizades que tem esse tipo de estilo de vida, você provavelmente vai acabar tendo e vai acabar saindo do foco de realmente focar no que você quer, tá ligado? Seja vida espiritual, seja vida empresarial, vida de negócios, business, etc. Até mesmo sua própria família ou serviço, tá? Então, cara, você precisa focar e achar pessoas que são realmente da sua área ou que quer o mesmo objetivo que você. Isso serve para relacionamento de amizades, isso serve para relacionamento amoroso também, tá? Então você precisa achar pessoas que realmente estão na mesma área que você. Porque, cara, uma parada que eu escutei, que é uma meia verdade, não é uma verdade absoluta, mas é sim uma verdade por partes, é que você é as 5 pessoas com quem você anda, tá? Então se você anda com, sei lá, 5 pessoas que usam droga e vão pra balada, você provavelmente vai ser uma dessas 5 pessoas, tá? Você provavelmente vai ficar parecido com essas 5 pessoas. Então, por que eu falo isso, cara? Porque depois que... Eu vou dar um exemplo claro da minha vida. Eu sempre cresci com pessoas mais velhas. Então eu sempre tive dificuldade na escola, por exemplo, de criar amizades, entendeu? Porque as pessoas que eu tinha amizades, elas eram mais velhas e tinham uns papos meio diferentes das pessoas que eram da minha idade na escola. Então isso me dificultou bastante a questão de criar amizade, mas é algo bom, aliás, que eu acredito. Porque, querendo ou não, eu fui meio que forçado a amadurecer cedo. Então isso pra mim foi algo bom, mas pra algumas pessoas não vai ser, entendeu? Mas esse é um exemplo claro, cara, porque como eu cresci com pessoas que eram mais velhas, e eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas, e mais velhas que eu falo é de 20 anos pra cima, desde pequeno, eu sempre tive a mentalidade de uma pessoa de 20 anos pra cima. Então, cara, isso me ajudou a amadurecer, entendeu? E eu não me via mais englobado naquela roda de pessoas que eu tava na escola. Então isso foi um ponto positivo pra mim. Mas, cara, eu aconselho assim você ter amizades da sua idade, tá? Mas que pense de uma maneira diferente do pessoal de hoje, entendeu? Basicamente isso. Cara, o segundo ponto é como que você cria a disciplina para continuar e como que você faz para ficar focado realmente na sua meta. É o seguinte, irmão. Se você está vendo esse vídeo, você provavelmente já está procurando melhorar de vida, ou você está procurando melhorar o seu raciocínio, a sua vida, não só em questão de dinheiro, mas vida espiritual, vida familiar em geral. Ter um estilo de vida melhor. Se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente procura isso.
então, cara, você já tá no ponto certo, você já tá seguindo a trilha certa, porque esse é o ponto: produção de conteúdo e consumo de conteúdo. Se você quer realmente mudar de vida, eu aconselho você a consumir conteúdos que te motivam a isso, tá? Não por conta da motivação, mas por conta de referências, cara. Eu me referencio em muitas pessoas, tá? Muitos empreendedores, muitas pessoas de sucesso, muitas pessoas que querem chegar, aliás, muitas pessoas que chegaram onde eu quero chegar, entendeu? Então isso me ajudou bastante, até porque pô, o Prince fala, mano, um dia eu vou ter o carro dos meus sonhos, um dia eu vou ter a família dos meus sonhos, um dia eu vou casar, um dia eu vou ter um filho, uma filha. Então, quando eu sigo pessoas que já alcançaram o que eu quero, eu me sinto mais motivado para chegar lá. E eu acredito que outras pessoas também vão ser assim da mesma forma que eu sou. Então esse é o ponto. Se você quer produzir conteúdo e se você quer consumir conteúdo, cara, consuma conteúdo das pessoas que você gosta realmente, do estilo de vida e de onde você quer chegar, e produza conteúdo sobre isso, sabe? Mostrando o seu progresso, tentando chegar lá. É o que eu tô fazendo. Eu tô dando filosofias de vida que eu acredito e que muitas pessoas, sabe, têm a mesma ideia que eu. Então é praticamente isso, cara. E o terceiro ponto é disciplina, irmão. Disciplina. O que mais a gente vê hoje é a falta de disciplina, tá ligado? E o que mais influencia nisso, como eu já disse, é aquele papo das 5 pessoas com quem você anda. Você acaba meio que mudando de rota, entendeu? E, cara, de verdade, voltando àquele passo, se você não tem amigos, ou se não tem pessoas que você possa se aproximar, que tem a mesma ideia de cabeça que você, ou que tem a mesma ideia de cabeça de onde você quer chegar, cara, você ficar sozinho não é uma coisa ruim, tá bom? Você ficar sozinho não é algo, nossa, absurdo, eu não tenho amigo. Cara, eu não tenho amigo, eu não me considero uma pessoa que tem amigo, tá? Eu me considero uma pessoa que é envolvida com família, porque a minha família me apoia demais e a minha família me motiva e me aconselha. Então eu não tenho amigos, eu tenho família. Então, cara, você ser sozinho não muda muita coisa, tá? Você ser sozinho, é óbvio que às vezes você pode ficar chateado e tal, mas, cara, você não ter amigos não influencia em absolutamente nada. Se você não tem amigos, é melhor você estar sozinho do que envolvido com pessoas que vão te atrasar ou que vão te atrapalhar. Então, a sua companhia é a melhor companhia do mundo. A sua companhia é a melhor companhia que você pode ter, beleza? Se você não consegue achar ninguém do seu nível, cara, fique sozinho, tá? Pelo menos por um tempo, até você conseguir achar pessoas que vão te ajudar, tá? E, cara, isso ajuda demais na disciplina. Por quê? Porque, cara, quando você tem pessoas em volta de você que te ajudam e que tem a mesma mentalidade que você, ou quando você está sozinho, você consegue raciocinar melhor as atitudes que você vai tomar, entendeu? E, cara, quando a gente toca nesse ponto, a gente toca também em outro ponto. Como eu já disse no vídeo passado, que estão as redes sociais, cara, desinstale. Primeiro ponto para você ter uma melhor disciplina: desinstale as suas redes sociais. Isso vai diminuir a sua procrastinação, tá? Eu, por exemplo, desinstalei o Instagram e o TikTok do meu celular e peguei aqui hoje, vim pra cá gravar uns vídeos e falar com vocês, entendeu? Então, cara, de verdade, ter desinstalado foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Mas outras coisas que vão te ajudar na sua disciplina é você falar mais com Deus no seu dia a dia. Isso vai te ajudar, beleza? Outra parada também é você, como que eu posso dizer, não contar os seus planos para as pessoas à sua volta, tá? Porque quando você conta seus planos, você meio que cria uma dívida com isso. Você meio que tá devendo aquela pessoa pro resto da sua vida até você alcançar aquilo, entendeu? Então a pessoa vai ficar te cobrando, a pessoa vai ficar enchendo o teu saco. Isso não é uma coisa boa. Então guarde os seus planos e as suas metas pra você. Até porque quando você conta pra uma pessoa, até mesmo se for da sua família, pode criar inveja e isso te atrapalha, beleza? Então esse é o segundo ponto: guarde pra você as suas metas e objetivos. Cara, outra parada que vai te ajudar bastante na sua disciplina é você adicionar coisas aos poucos. Por exemplo, tomar água. Eu mesmo tô com meu galão de água ali na minha bolsa, entendeu? Tome mais água, lê, sei lá, 10 minutos por dia, lê um versículo bíblico por dia. Cara, você adicionando coisas aos poucos, isso vai meio que criando hábitos na sua mente e vai te facilitando de criar mais outros hábitos. Isso ajuda na sua disciplina, porque querendo ou não, cara, os seus hábitos são vícios. Aliás, os seus vícios são hábitos, tá? Então você mexer nas suas redes sociais é um vício, mas esse vício é formado por um hábito, entendeu? Isso dá pra reformular com bastante coisa. Por exemplo, exercício físico também pode se tornar um vício através de um hábito.
pornografia pode se tornar um vício através de um hábito. Então tudo isso, seja bom ou seja ruim, se torna um vício positivo ou negativo. Tudo por questão de hábitos e decisões que você toma. Então quando você vai substituindo algumas coisas, isso vai transformando sua rotina ruim em uma rotina saudável e boa. Então você deve fazer essas substituições ou pelo menos adicionar coisas melhores na sua rotina, para assim se tornar hábitos e consequentemente vícios bons, beleza? Para você diminuir aí seus vícios negativos. Então isso ajuda também na sua disciplina. E cara, eu acredito que seja isso. Eu vou deixar as próximas paradas pros outros vídeos e tal, porque são coisas mais complexas. Não quero que esse vídeo passe de 10 minutos. Então, cara, eu acho que é isso. Não vou enrolar muito, tá? Não se esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever e mandar para aquele amigo que tá precisando escutar algo parecido, ou que tá precisando de uma mensagem como essa, beleza? É isso, e comente aqui o que você achou desse vídeo, beleza?